desperte! Paralisado, você vire uma presa viva de vermes, ratos! Isso vai acontecer se você não assistir. Nós estamos aqui, mais uma vez, nesse bate-canal, pra gente falar sobre o cara que motivou a existência do nome desse podcast, Edgar Allan Poe. Ao mestre com carinho. Bom, nós temos aqui convidados de garbo e elegância, com vocês, Petúnia Magalhães. E aí, gente, preciso dizer que um dos motivos de eu ser formada em letras em inglês é por causa desse cara. E estamos aqui com ele também, pela primeira vez aqui hoje, o Sandro Santana. Boa noite. Ótima introdução. Bom, eu nunca fiz um podcast antes, então eu não sei o que falar sobre mim mesmo. É bom falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque aí pode ser em qualquer boa horário. Noite, porque aqui é o corvo, aqui é a escuridão, aqui é trevas, sou sombrio. Como você é muito dark, você vai falar oi, né? Eu sou muito... Exatamente, eu não vou gastar minhas palavras à toa. O Paul também era bem econômico. Fora sugerir ótimos nomes de podcast, né? O Paul também é um ser muito polêmico e controverso, né? E tanto que para isso eu precisei trazer dois especialistas, né, aqui. Então, o contexto em que o Paul está inserido, de forma geral, no século XIX, a gente tem muito essa questão da tuberculose também, né? E a literatura ela fala muito sobre isso também. Eu queria até ver contigo, Petúnia, se você tem alguma coisa para falar sobre, né, essa questão da tuberculose na literatura, já que... A donzela tísica. Sim, era uma doença assim... que também tinha uma aura de mistério, né? Então... A Helena que toma uma chuva e morre. Então, na literatura do Poe, sem dúvida, tem muito das doenças em si, né? Ele, se não me engano, acho que foi a segunda mulher dele morre de tuberculose. A mãe dele acho que morreu de tuberculose. Eu sei que tá envolto na vida dele essa doença. É algo que frustra ele e tá presente na obra, tanto na poesia também, quanto na época especulou-se que foi quando ele fez a Máscara da Morte Rubra. Isso, quando ele fez esse conto, diziam que estava associado à tuberculose, mas também associam a ideia da cólera. Inclusive, esse conto ficou bem famoso, retomou, né, a fama dele durante a pandemia, porque é algo que tem relação, assim, muitas pessoas deram relação, porque no conto aparece tecnicamente uma pessoa, que não é uma pessoa, com uma máscara, e a partir daí, e aí tem um rei que tá fazendo, acho que é um príncipe, na verdade, que tá fazendo... Próspero. Isso, o príncipe Próspero, que tá fazendo um baile muito... mostrando riqueza, ostentando pra caramba. E aí vem uma pessoa que ele não reconhece numa máscara, e ele não sabe de onde saiu aquela pessoa, e aí pessoas começam a morrer em volta daquela criatura. E aí começa todo mundo ficar desesperado, porque a ideia é o seguinte: enquanto esse baile acontecia, as pessoas do lado de fora morriam. E ele, para se proteger dessa doença, ele fechou tudo, ninguém entra, ninguém sai, vão ficar aqui dentro fazendo bacanal e se divertindo pra cacete, enquanto a galera morre lá fora. Interessante isso, né? Né? Parece até uma certa pessoa... O Congresso Brasileiro. Né? Uma certa pessoa que fica assim, fazendo aglomeração em época de pandemia, né? Não é? Engraçado. Parece o Congresso Brasileiro.
Mas admito, qualquer familiaridade é apenas coincidência. Não, claro, Não você acha tem que nada a ver. Você acha que essa pessoa de quem a gente tá falando sabe ler alguma coisa? Não é? Não, jamais, jamais. Mas alguém dê pra ele. O problema é o telefone sem fio, né? Mas aí vai surgir. Eu sei que se tiver um telefone sem fio, vai surgir uma piroca. Ou o Lula. Meu Deus. Verdade. Não. A piroca do Lula. Do Lula. Exatamente. Vai É surgir isso. a trola de octonal. Vestida de vermelho. Com Porque certeza, a com uma Lula por estrelinha si na só ponta. ela é um pouco fálica, né? Uma Lula era meio fálica, né? Então, assim, Já uma Lula de 10 rolas. me perdi Já aqui, virou mas tudo hentai, bem. já. Já mudou de tema, né? Já tá Não falando é hentai, de já. HP Lovecraft hoje. É de Allan Poe, gente. Perdão. É um dos contos que a gente consegue perceber que tá presente ali fielmente. E é hilário que, né, em pleno 2022, semelhanças com 1800 e bolinha, nossa, Pra muita gente ver o coincidência. quanto que a gente evoluiu, né? Só que É não, isso né? que eu tava pensando. Olha, mas a eu evolução. dou um desconto. Se a gente pensar culturalmente, é muito pouco tempo. Olha, a gente falou muito sobre essa questão dos elementos do Poe, da literatura do Poe, que são comuns à literatura da época, né? Os medos, as doenças, a trevosidade natural do século XIX, né? Você ganha um bônus mais 10 de gótico se você nascer nesse período. O que você pode destacar pra gente de específico do Poe e da obra dele? Então, o Poe, ele, na literatura, ele tem uma fama sensacional, assim, ele é muito querido na literatura. Sempre tem uma galera que curte pra cacete o Poe. E isso tem uma explicação fenomenal, porque em relação à parte de prosa, nos contos, ele tá sempre abordando uma ideia do romantismo caracterizada pelo grotesco, irracional, sobrenatural, destrutivo, demoníaco. Tem aquele estranhamento. Porque a ideia do Poe, ele não tinha assim, ele não vou fazer um conto aqui de qualquer jeito. Não, ele tinha um método analítico para poder criar, né, as obras dele, para criar a parte escrita, tanto que ele era um excelente crítico da época, ele adorava ler o pessoal, meter bomba, cara, falava mal mesmo da galera, tanto que ele teve muitos haters na época por causa disso. Bota haters nisso, cara, tem muita gente que odiava o Poe, ele tem uns haters aí famosos. Na verdade, a galera da época considerava o Poe hater, né? Exatamente, tá? Então, também tem uma outra ideia aí. Ele pode ter sido considerado O primeiro hater. O primeiro hater, exatamente. Porque ele era muito crítico com a obra. Ele era muito crítico com esses autores que, eu tive um insight, eu tive uma iluminação e vou escrever aqui. Ele achava isso ridículo, ele não considerava isso como a literatura, ou então tem que pensar, é tudo pensado, tanto que você consegue ver tanto pelo mais famoso conto dele, que é o The Raven, que em português é o Corvo, que ele pensava em tudo, ele pensava na métrica, ele pensava... Cara, ele é tão genial que ele pensava no som, assim, ele combinava, se você pegar o conto no original, você vai ver que tem o conto é todo sussurrado, sabe? E tem sempre... Você consegue visualizar, você consegue entrar dentro daquele lugar. Em relação ao The Telltale Heart, eu não sei como fica isso em português, mas é um conto do cara que você consegue acompanhar o conto ouvindo as batidas do coração do cara. E nada disso era por acaso, ele fazia tudo isso propositalmente. Em português é o Coração Denunciador. Isso, acho horrível esse nome, né? Enfim. A gente vai falar de traduções já. Mas tudo bem. Tradução é traição. Tradução é tradução, romance é romance. Não E vou o pente é o pente. O pente é o pente. E o Poe é o Poe. E o Poe é o Poe. E bruxa é prostituto. Prostituto. Acho que bruxa é tudo menos prostituto, na verdade. Acho que é passar tempo demais escrevendo pra se prostituir. Então, assim, cara, a ideia dele de fazer um conto, de fazer um poema, era tudo calculado. Ele demorava, ele
cultivava aquilo, sabe? De ter que fazer um negócio, de pensar. E a gente consegue analisar isso dentro das obras dele. Você pega um conto dele, você pega uma poesia, você vê que não é uma poesia tradicional. Ele relaciona muito da parte do sombrio, do gótico. A ideia também daquela mulher que era perfeita, angelical, mas ela morreu e agora ele tem uma tristeza muito grande, uma nostalgia muito grande de saber que nunca vai poder ver a mulher amada. Ele tem muito disso tanto na prosa quanto na poesia dele. E é aquilo, ele calculava tudo. É uma ideia de que você não faz tudo de qualquer jeito, você não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Sim. E isso era um diferencial dele, tanto para a época quanto para a atualidade, porque ele influenciou gerações. O Poe, ele enfatiza muito a questão do método, né? Do método e da prática, né? Logo quando ele fez O Corvo, logo depois ele lançou um outro texto, que é o Filosofia da Composição, onde ele dá a fórmula, né? De como ele faz a escrita dele. Então, eu acho que ninguém que, no mínimo, se garantisse muito, iria dar a fórmula de como ele faz algo que, né, tá tão bem feito. Certeza. É porque só tem um aspecto, né, que é muito engraçado isso, tipo, esse idealismo, né, do gênio criador, né, e ao mesmo tempo tem uma coisa que é muito insana e incoerente, né, porque a própria arte tem sua origem na técnica, né, e uma coisa que surge curiosamente, paradoxalmente, né, é a fórmula artística, né, no século XIX, porque você tem essa coisa no século XIX de viver de escrita, né, que é basicamente quem escreve jornal, não sei aonde, faz os folhetins, começa a surgir, né, esse mercado editorial, né. A gente, pra gente ficar muito claro hoje, né, porque existe, tipo, a gente fala de uma fórmula Marvel, né, uma fórmula cinematográfica, né, existe uma fórmula, existe um método, né, existe um processo de produção ali que você sabe o que você está fazendo, você sabe no que vai dar. O próprio Stephen King também, né, um autor que bem claramente metódico, tipo, e até mesmo no século XIX, né, tipo, é impossível pensar Machado de Assis sem ser uma pessoa extremamente metódica, entende? Parece que é bem claro que cada palavra colocada ali nos romances dele foi escolhida meticulosamente. Entende? Machado de Assis, que por acaso também traduziu Poe, né? Então... Infelizmente. Quem não traduziu de Edgar Allan Poe? Acho que só eu que não. Infelizmente. Clarice Lispector. Né? Antes da Clarice Lispector já existia Edgar Allan Poe. Com certeza. Retomando o que você tinha falado. Provavelmente fake news, mas assim, fica peladinho. Hashtag fica se alguém pode traduzir e botar Clarice Lispector, vai ser verdade hoje em dia. Albert Einstein. A Clarice Lispector é a mãe de todas as fake news, né? Se eu soubesse disso, eu ia ficar muito puta, mano. Retomando a ideia que você falou da fórmula, ele tinha muito disso, né? De criar um efeito em quem tá lendo. A obra não é só pra pessoa ler e tal. Tem que criar o efeito de alguma maneira. E é por isso também que é um dos motivos que ele utiliza, às vezes. Ele tá fazendo uma história, tá contando um negócio ali que, tipo, você vê que tem mistério, tem aquela curiosidade. Você fica tentando descobrir o que aconteceu e aí do nada ele bota um elemento mágico, ele bota uma coisa que não tem nada a ver. E a ideia dele era justamente essa, era tipo, te levar por um caminho e te surpreender. E você, ficar pensando naquilo, refletir a respeito daquele conto, porque geralmente quando você lê um conto do Poe, você percebe que você acha que sabe como é que vai acabar, mas você não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Sim. Você sempre tem esse estranhamento de, eu acho que já sei mais ou menos como é que vai acontecer aqui. Não, você não sabe. Tanto que é por isso que ele é o pioneiro, né? Ele é conhecido como o pai, tanto da ficção científica quanto da história de detetive. E ele também é citado pelo Arthur Conan Doyle e por, diversos outros do estilo, porque ele consegue evocar essa ideia de existe algo por trás, eu preciso descobrir. Então, e inclusive foi os assassinatos da Rua Morgue que foi é considerada a primeira história moderna de detetive. Então, assim, um dos motivos bobos, coisa boba, que faz o Poe ser foda pra caramba. Sim. Essa questão do efeito que ele cita muito na Filosofia da Composição, na verdade você percebe que pela fórmula dele você escreve de trás para frente, né?
Porque se você tá buscando primariamente causar uma emoção específica no leitor, né? Você parte disso para escrever o resto, né? Com certeza. Tem que sempre pensar à frente. E é uma curiosidade também a maneira como é que ele brinca com a linguagem. Isso a gente consegue ver nos contos, mas principalmente na poesia. Ele brinca muito com a linguagem do som do inglês, do uso de algumas palavras no inglês. E é por isso também que é importante a gente ter esse prazer. Claro, se possível, ninguém é obrigado a saber inglês, gente. Óbvio que não. Mas, se possível, se você tem essa possibilidade, cara, lê no original. Não vai ler a tradução, não, que vai ser... Hashtag polêmica. Aqui tem polêmica. Olha, eu acho que não tem polêmica nenhuma nisso. Eu acho que, assim... existe uma coisa que as pessoas esquecem, que toda linguagem é um sistema mundo. Não existe tradução. Não existe. Essa questão... Como é que eu posso dizer? É tipo é uma conversão. Você traz ela para um mundo para outro. Porque uma linguagem é um mundo. A tradução, a ideia de tradução em si não existe. Existe você tentar adaptar aquelas ideias para aquela situação. Mas eu tô falando assim, quando eu falo que a tradução existe, porque ela existe objetivamente, portanto que a gente usa a palavra tradução. Eu acho que a tradução é muito mais uma reinvenção, né? Se a gente for ler boa parte dos... Tipo, se você pegar um livro, uma obra estrangeira, boa, né? Uma boa tradução, né? E você vê as notas do tradutor, né? Sobre o trabalho de tradução, né? Tem sempre um ponto, né? Que é tipo, principalmente quando a gente vai pensar, né? Em literatura, quando você vai causar certo efeito, porque não é só... Porque as pessoas têm uma relação com a linguagem muito superficial. Elas entendem a linguagem apenas como um código, como uma coisa que traduz a realidade. Só que ela não só traduz a realidade, ela diz como a realidade é. Uma coisa, por exemplo, no inglês. No inglês, as coisas não têm gênero. Já em português, tudo tem gênero. A mesa, a cadeira, o avião, porque, tipo, não existe, por exemplo, o artigo de não existe paralelo em português. Assim como não tem it, over, assim como saudade não existe em inglês. As palavras, elas dão conta do mundo que está nas pessoas. A palavra sempre é local. Esse aspecto da palavra que é local, ela tem a ver com o lugar onde você está. E o cara escreve em outro lugar, tanto no tempo quanto no espaço. Isso tem muito a ver com os valores que aquela comunidade tem, né? Mas não só valores daquela comunidade, vem da tradição histórica, sabe? Que atravessa milênios, séculos. Porque, por exemplo, over é uma palavra que não tem paralelo na língua portuguesa. Entende? Eu digo até que isso vai além, porque existe uma diferença muito grande entre o inglês e o português, especialmente porque o inglês é uma língua falada e não é uma língua escrita, ao contrário da língua portuguesa e da maioria das línguas latinas, que derivam do latim ou do galego-português. Então, isso é uma questão principal que fica evidenciada na literatura do Poe. Quando a gente fala do Poe, isso é algo muito explícito, porque quando você pega uma tentativa de tradução, você perde, às vezes, 90%. Por exemplo, The Raven, você perde 90% do conto. E eu não falo nem tanto em relação à parte do significado, mas sim a ideia sonora passada. É uma questão de ritmo, ambientação. Né? Exatamente, tem um ritmo. E esse ritmo só existe no inglês, porque é uma língua falada. Então a maneira que você vai ler as questões, que você vai ler as afirmações e as negações, é diferente de como você lê em português. Existe um problema, né, quando a gente pensa produtos culturais em outros idiomas, né, que encaram às vezes algumas coisas como elitismo, né. E existe uma coisa seguinte, né, tipo, tem coisas que você só entende depois que você entende, né, tipo, literalmente, tipo, como eu tenho influência na língua inglesa, é bem claro para mim a distância de pensar, de ver um produto em língua inglesa originalmente, né, porque ele é pensado naquele modelo, sabe? Vou dar um paralelo tosco, né? Mas é tipo o Sandy Júnior, né? Com Imar Imortal e lá Imortal. vem. Entende? As duas músicas, certo? Tipo,
Não, é porque, por exemplo, tem muitas bandas brasileiras, né, que tipo, grupos brasileiros, né, que pegam a melodia estrangeira, né, e faz uma versão daquilo. E muitas vezes a tradução não é tão diferente disso, certo? Porque às vezes não faz nem sentido traduzir para nossa cultura algumas ideias. Certo. E isso... porque, assim, não é o fato simplesmente de você pegar uma frase ou enfim, um parágrafo e colocar exatamente as mesmas palavras, né? A escolha dos sinônimos, ela é muito importante, né? E não é simplesmente... Não é uma coisa exata, sabe? Tipo, colocar isso no lugar daquilo. Você precisa pensar naquele idioma, né? Não, é porque tem o seguinte, por exemplo, você vai pensar uma poesia, tem questão dos fonemas, onde você vai construir tipo, uma rima, por exemplo, né? Algumas palavras não tem paralelo para fazer a rima, né? Você vê isso muito claramente nas canções da Disney, né? Tipo, quando você vê... Porque, por exemplo, se você pegar as canções, né? Elas não são... elas são versões das músicas originais que tentam ter a mesma... uma síntese da mesma mensagem, mas elas não têm a mesma estrutura, elas não têm as mesmas palavras, elas não têm a mesma construção verbal. Isso não faz sentido em língua portuguesa. Até porque, por exemplo, existem verbos, por exemplo, play. Né? Eu posso falar que play não tem tradução para português plenamente, né? Porque play é meio que uma palavra para atividades lúdicas, fazer atividades lúdicas, vamos dizer, né? Mas, porque, por exemplo, I play guitar, I play futebol. Tipo, eu não falo, eu vou tocar guitarra e eu vou tocar futebol, sabe? Não faz sentido nenhum em língua portuguesa. Isso quando play é verbo, né? Não tô nem entrando, sabe? Porque eu falei, play está em volta de atividades que eu vou traduzir de maneira grosseira, lúdicas, né? Não, sim, eu tô falando, tipo assim, se a gente for tentar abarcar aonde o play pode ser usado, a gente vai ficar aqui até semana que vem, sabe? Não, tipo, e assim... Uma peça também é play, sabe? E existe uma coisa que no português que é diferente na hora de escrever. No português, por exemplo, existe uma característica estilística que a gente acha mais estético usar palavras que são sinônimos diversas vezes no texto. Já no inglês, eles têm economias de palavras. Eles têm uma palavra só que usa para uma porrada de coisa. Certo? E isso é elemento... Quando um cara vai escrever, ele usa certos elementos rítmicos. As palavras terminam com elementos parecidos. Falar várias vezes a mesma palavra não é um problema na hora de escrever, certo? Então, além do assim, fato de que o inglês tem muito mais vocabulário que o português. né? Então, assim, é porque eu nem sei dizer se tem mais vocabulário, porque eu acho que as palavras tendem a uma lógica de mundo, certo? Como é que aquele mundo é pensado? Às vezes eu acho que o inglês lembra um pouco o grego, então, no sentido de que ele é muito mais cotidiano, né? Tipo, você cria palavras o tempo todo fazendo fusões de palavras. A gente não tem essa coisa no português. A gente tem muita versão na língua portuguesa de criar palavras novas. E se a gente vai criar uma palavra nova, a gente vai lá ver um radical no latim e blá blá blá, sabe? Essa palhaçada dessa cultura latina que eu detesto, né, na verdade. Esse elitismo latino na linguagem que é muito forte, sabe? Tanto que a gente tem uma pressão, né, nas línguas latinas muito grande, no português falar corretamente, né, demonstrar certas pronúncias corretas. Isso influencia até a maneira como a gente fala inglês, né? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que as pessoas têm que aprender idioma como o natural do outro idioma, sabe? Ninguém faz isso, só a gente que faz. E é muito curioso porque as pessoas tentam levar, né, essa ideia para o inglês e não existe exatamente isso. Não. É ao contrário. Eu diria que isso é resquício. É óbvio, tudo é resquício da colonização. Mas é resquício principalmente de como a colonização influenciou a nossa língua portuguesa, né? A formação da língua portuguesa como língua portuguesa. E às vezes é uma maneira que aqui teve uma influência direta, que às vezes num país, por exemplo, como a Índia, não foi tão forçado que nem aqui. Tanto que a Índia preservou boa parte dos dialetos que ela tem. Sim. Originais. Não tem uma coisa como Marquês de Pombal. Não é a segunda língua, tecnicamente.
Não, segunda língua deles não é tecnicamente o inglês. É um inglês lá deles. E às vezes, eu sinceramente nem lembro se é oficialmente a segunda língua, só né, na prática. Mas a gente não tem uma segunda língua, isso é muito complicado, porque a gente deveria ter uma segunda ou uma terceira língua. Eu tenho uma opinião mais polêmica que eu acho que a gente não devia ser nem um país, né? Porque cada região devia ser um país à parte, assim. Existem muitos Brasis, né? Não, existem literalmente vários Brasis, eu fui juntar tudo. Sim, sim. Exatamente. E tentar fazer com que um país tão grande seja uma constituição igual. Que, por sinal, acredito que funcionaria melhor como funciona nos Estados Unidos. Você tem uma constituição de base e cada um se vira aí com o restante. Tecnicamente, a gente, por ser uma federação, é assim também. Tecnicamente, mas a gente tem uma Constituição que dá liberdade para os estados com 400 páginas, né? Mas assim, mas esse que é o problema, não segue nenhum nem outro, segue um terceiro mas eu acho que é um jeito. Tem um bonde, uma tangente, a gente tá indo para ela. Meu Deus. Que eu acho a esperança é grátis, né? Porque eu acho que tem essa coisa, que essa polêmica da tradução, né? Porque aprender outro idioma não é uma coisa assim, não é uma coisa para qualquer um. Não. No nosso país, principalmente, não. Tem essa questão ainda, né? Do corte de classe envolvido nisso, né? Não é. Assim, só para deixar claro, assim, para quem estiver ouvindo, né? Porque hoje em dia a gente vive numa época em que a gente tem que ficar, às vezes, dizendo o óbvio. A gente não tá aqui dizendo que quem quiser conhecer o Poe é obrigado ou tem que necessariamente lê-lo em língua inglesa, lê-lo no original. Porém, certas características da literatura dele não tem equivalente em outro idioma. Não tem como, é outra coisa, sabe? A gente pode ir para um âmbito geral de todas as línguas, mas principalmente pro dele. E às vezes eu já vi vários casos assim de pessoas que sabem inglês, que podemos dizer que são fluentes, porque estavam fazendo uma faculdade de professores, né, para ser professor de inglês. E que ele falou, não tem coragem de ler Poe, porque não me sinto seguro o suficiente. Então, assim, como assim você vai deixar de ter uma coisa, um acesso que você tem possibilidade, você prefere ler a versão, né? Podemos dizer que uma versão. Eu acho que também não tem problema você ler a versão. Eu acho que, tipo, existe uma coisa que... Sim, claro, mas é aquilo, a versão é uma outra coisa, não é a mesma. Isso também eu acho que tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, por isso que eu falo assim, não existe tradução, porque as pessoas têm uma ideia de que eu vou falar isso e vai ser igual a isso. Não, isso não existe, você jamais vai falar uma coisa em português e italiano será igual, jamais. Mas porque tem também um contexto de collocation que a gente usa no inglês, que é a colocação, né? Aqui a gente falar assim é legal, lá eles não significa nada pra eles, né? Tem várias expressões idiomáticas que comprovam isso. Eu não vou nem entrar no mérito que não tem tempos verbais iguais no inglês e no português. Né? Não. Tem umas coisas sensacionais, que sei lá, tá chovendo cão e gato, você olha pra minha cara e fala, quê? Mas aí se eu viro pra falar, putz, tá caindo o mundo lá fora, você entende? Então, sabe, é uma coisa assim que, tipo, vai além da formação das palavras, né? Então, é aquilo, não é obrigado, mas se você tem possibilidade, não tenta ir, porque não vai ser igual, vai ser outro. Porque obrigado, ninguém é obrigado a nem ler o Poe em português. Não, claro que não. Entende? Tipo, entender que tem o seguinte, se você vai ler um autor que é estrangeiro, não é um problema você ler uma tradução dele, não é um problema nenhum. Ninguém está dizendo isso, eu acho que é um jeito também. Porque, por exemplo, alguns autores se tornam universais por causa da tradução. Eu acho que o próprio Poe só se tornou Poe por causa da tradução. Né? Existe um mérito da tradução também que, tipo, que precisa ser reconhecido importante para essa horizontalidade da cultura também. Só que, tipo... Sem a tradução também a gente não estaria nem aqui falando dele. Óbvio, jamais. Se a gente pensar, o primeiro acesso de muitas pessoas, né, é na tradução, sabe? Entende? E uma coisa não inviabiliza a outra, sabe? Exato, eu acho que, tipo, assim, eu tive muito mais vontade de ler o Poe em inglês depois de ler em português, sabe? Tipo,
Exatamente. Eu nunca que eu ia cair de paraquedas na literatura do Poe sem ter lido uma tradução primeiro. A gente dimensiona, às vezes, essa distância, e a gente lida com essa distância como se fosse uma espécie de coisa snob, porque eu acho que o problema, que eu acho que a gente está querendo dizer e deixar claro, é que, tipo, você ler no original não é a mesma coisa, não é equivalência entre os mesmos, sabe? Existe uma paridade entre eles, porque é uma obra que nasce da outra quando você traduz. Ela tem o seu valor, obviamente, certo? É tipo a banda cover, né? É muito legal. Às vezes, tipo, pô, eu me lembro que, tipo, acho que semana retrasada veio uma banda cover de Led Zeppelin aqui perto de casa, né? Obviamente não é Led Zeppelin, por mais que o cara tivesse uma voz muito parecida com o cara do Led Zeppelin até. Às vezes acho que o pior da banda cover é que às vezes tem muita gente que canta com a voz que não tem absolutamente nada a ver com a voz original, né? Mas assim, é uma questão de cara de pau, né? A pessoa chamar isso de cover, né? Não, foda-se. Eu vou também, eu vou lá, canto junto. Não, nada contra, já, né? Mas eu acho que meu passado me condena muito nesse sentido, né? Mas eu acho que é isso, né? Tipo, essas possibilidades de acesso e dimensão que elas não devem ser levadas, né? Porque a priori nenhum produto da cultura é obrigatório a ninguém, certo? Só que, tipo, se você quer dar um mergulho profundo no autor, né? Você tem que pensar aquele mundo a partir do mundo que aquele autor está escrevendo, e aquele mundo que ele está escrevendo tem a ver com o lugar dele tanto no tempo quanto no espaço. Então, tipo assim, a gente vai tentar aprofundar o sentido do autor, a gente vai pesquisar sobre a vida dele. E pesquisar também, assim, quando você está lendo um autor estrangeiro, né? A língua dele, certo? As expressões, o jogo de palavras que ele está construindo, isso é fundamental, sabe? Para você dar aquele passo ali. Mas assim, acho que para um leitor que vai ter uma relação mais, não diria superficial, mas mais rápida, né? Como quem, sei lá, assiste uma série de televisão, sei lá, entende? Acho que não é um problema isso, né? Existem níveis e níveis, né? Tipo, você vai ver nerdologia para depois fazer faculdade de física, sabe? Então, algum lugar tem que, né, ser a porta de entrada para drogas mais pesadas. Sim, eu acho que é só importante cruzar a diferença. Ela existe, ela é real, ela é bem concreta. E para quem domina a língua e lê no original é bem claro isso. Porque realmente você pode até expressar de uma forma similar, mas não tem a mesma força, não tem a mesma potência, né? Eu penso isso muito... nem tanto do Poe, né? Mas foi de Shakespeare no original, assim, né? Tipo, nossa, é monstruoso, assim. Eu lembro que Hamlet, acho que é uma das melhores coisas que eu li na minha vida, assim. Hamlet você literalmente você vai pra outro lugar, sabe? Aí você lê os monólogos de Hamlet no original, sabe? Porque é uma construção tão minuciosa com as palavras, você entende porque tudo tão pensado, né? Tudo tão cuidadoso. E você entende que a pessoa chegou, tipo, ao nível, ao cânone que ele é. Eu acho que isso também não é só uma questão do quanto você aproveita, né, a própria obra, e sim, não só a obra, quanto o próprio artista, né? Porque o Poe, ele sofreu um certo ostracismo no período logo seguinte ao que ele morreu, e ele meio que foi ressuscitado, né, quando o Baudelaire fez traduções dele para o francês, né? Tanto que, na verdade, a maioria das traduções que a gente tem do Poe no Brasil, pelo menos até essa última edição que a Darkside lançou em 2 volumes, eram traduções das traduções do Baudelaire. Porra. Então, sim, a versão que a gente tem do Poe até pouquíssimo tempo atrás eram versões de traduções. E o seu Baudelaire, inclusive, ele fez modificações no texto, né? Então, assim, no caso você lê Poe em português, é um telefone sem fio, sabe? Outra coisa. Diga de passagem, eu citei o Bakhtin, né? Mas, assim, também é um problema também nos estudos bakhtinianos que, tipo, recentemente as traduções direto do russo, né? Dostoiévski também aconteceu isso.
É claro que eu não falo russo, né? A língua francesa ela tem uma prioridade pela sonoridade que suplanta até a gramática. Você pode até subverter regras gramaticais em prioridade da sonoridade da linguagem. E eu acredito que, primeiro por isso, mas também por costume francês de aspas, achar que tá melhorando aquilo ali, houve modificações dentro do texto. Tanto que muito da visão que se tem do Paul como um consumo de ópio e de álcool de uma forma exagerada, pode ter havido esse consumo em excesso, mas acho que não como as pessoas têm a visão do Paul. Muito disso vem dessas mexidas que o Baudelaire deu no texto, né? Então é para além do que a pessoa vai absorver da obra, né? É como ela vai ver o autor também, sabe? Eu já acho que o pessoal tem que entender que a obra é obra, o autor é autor. Como defensor muito dessa ideia, sabe? Porque tem uma relação entre os dois, mas as coisas não combinam, sabe? Elas não são a mesma coisa. Uma questão que às vezes é interessante fazer um cara que fala merda sentir o custo financeiro das merdas que ele falou, ele sentindo na carteira aquilo. Eu não sou contra a priori certos boicotes em certos contextos, né? Não é isso, mas a gente não tem que condenar a obra por causa do autor, porque a obra é maior que o autor, porque a obra não é mais sobre ele. Tem uma coisa que eu acho que o Bakhtin fala muito bem, né? Porque o momento o autor morre quando a obra está pronta. A pessoa que escreveu morreu quando disse essa obra está pronta, porque quando ela vai para o mundo, ela deixou de ser só dele, entende? Que é igual a questão que, por exemplo, das polêmicas em torno da obra do Harry Potter, apesar de eu odiar Harry Potter, né? Nunca entendi qual é a vibe do Harry Potter. Sempre achei uma bosta, sempre achei conservador, tosco. Eu sempre achei a antitese da Sociedade dos Poetas Mortos, né? Mas foda-se, sabe? As pessoas gostaram, não sei o que, blá blá blá. E assim, isso não tem absolutamente nada a ver com as falas transfóbicas da J.K., sabe? Não tem absolutamente nada a ver. As obras nem são transfóbicas, não são sobre isso. Elas foram escritas em contextos diferentes, em épocas diferentes, e a obra é maior do que ela. E é esse que é o ponto. A obra é maior que o homem, que a pessoa, sabe? Cara, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Isso é chato, porque a pessoa só dura a sua vida. Uma obra, não é, cara? Porque uma obra, a gente não sabe quanto que ela dura. Agora a pessoa, a gente sabe quanto ela dura. Uma pessoa não passa de 120 anos. Entende? Se chegar a 120 anos, eu já tô... Não, acabou de morrer a pessoa mais velha do mundo com 119 anos. Entende? Eu entendo, mas se eu comprar um livro dela, eu vou estar enriquecendo ela. Não, aí foi o que eu falei. Entendeu? Mas a gente tem, né? A gente tem a maravilhosa pirataria, né? Mas aí eu tô falando outras estratégias. Você vê pirata, você roubar ela, certo? Acho justo. Seguinte, geralmente artistas egocêntricos têm uma arte pobre. Porque a arte não pode ser sobre ele. A arte tem que ser mais do que ele. Porque a arte tem a ver com o povo. A arte tem a ver com nós. O público é fundamental para a arte. Porque ele é componente fundador dessa obra também. É ele que dá aquele sentido para aquela obra. Então não é só sobre o autor. Eu acho que o problema é que a gente tornou uma propriedade privada uma coisa que nunca foi daquela pessoa. Ela é responsável por ter dado a forma àquilo ali. Eu acho que ela tem um mérito. Mas ela não é o dono daquilo. Isso é de todos nós. Isso é o nosso legado. Isso é a nossa história. Sabe? Tipo, isso atravessa muito mais do que aquele ser humano é. Daquela postura ética dele na pequena vida insignificante dele. Porque, a bem da verdade, nós somos insignificantes. Nós, como humanos, como pequenos animais que transformam oxigênio em dióxido de carbono. Mas eu acho que no caso do Poe é exatamente o contrário, né? A gente tem uma carência de boas biografias do Poe, sabe? Que não sejam só baseadas na fama que ele tinha em si,
realmente coisas que aconteceram em documentos e tal. Eu até tinha comentado com a Petunia sobre uma biografia dele, e assim, essa que eu traria para indicar aqui, porque realmente o autor ele buscou a documentação e foi atrás de fato das histórias, além de sempre foi falado sobre ele, né? E nesse caso, o autor ele é o Arthur Robson Quinn, uma biografia crítica do Poe, da livro dele. Muito do que se tem em relação ao que se sabe sobre o Poe, a gente vê que foi muito falácia, seja por uma questão de marketing das pessoas que estavam publicando ele para chamar mais atenção para ele, como se ele fosse, né, mais marginal ou decadente do que realmente era, sobre pessoas que realmente tinham alguma picuinha com ele na época e, né, foi quem sobrou para contar a história. Por exemplo, o fato do Poe ser viciado em jogo. O Quinn, ele vai falar nessa biografia que, na verdade, a verba dele foi cortada, né, pelo pai, quando ele estava na faculdade. E ele viveu a vida toda na merda. É importante falar isso. Ele viveu a vida toda na merda, uma merda. Às vezes chegar a um ponto de uma merda de fazer gosto, assim, sabe? É importante. Ele nunca teve um momento de glória. Ele nunca teve um momento de glória na vida. Ele só virou glorioso após a morte. Então, apesar de gringo, ele é um brasileiro médio. Ô, Petunia, você sabe que o Charles Dickens teve com ele? Sim, tem um lance desse, sim. Eu não lembro exatamente, mas eu sei que tem uma parada dessa. Esse livro do Quinn fala um pouco disso também. Eu sei disso aqui. Eu não tava ligado nisso, não. Tinha uma galera que, assim, achava interessante os escritos dele. Só que ele era o hater, né? Primeiro hater. O hater, então... As pessoas não gostavam de falar muito dele. É só uma piada, gente. A questão boa é que ele tinha uma língua muito ferina, né? A crítica de arte que ele fazia. E isso não agrada muita gente, né? Se a gente for considerar que a produção artística, na sua maioria, ela estava nas mãos de pessoas com privilégios, né? Olha, posso dar um parêntese. A produção está na mão de pessoas privilegiadas, não só da arte. A produção, os meios de produção. Sim. Quando você fala a verdade, né, para as pessoas, eu acho que você coleciona um pouco de inimigos, né? Também. A peculiaridade do Poe é o fato de ele pega você pela mão, né? A obra dele para te levar no ritmo que ele precisa. Esse lugar dele de optar por um horror que está mais dentro da nossa cabeça do que necessariamente em algo que está fora nos assombrando, né? O elemento sobrenatural não é uma questão principal nem de longe. Tem como falar sobre isso? Sim, sim. Porque a ideia dos contos, né, é aquilo, fazer você criar todo aquele suspense, todo aquele mistério na tua cabeça, e aí você te induzir às vezes para alguma coisa que seja não sobrenatural e de repente você descobre o sobrenatural, ou até mesmo deixa em aberto. Eu acho muito interessante quando ele deixa em aberto. Por exemplo, o Poço e o Pêndulo, que também é outro. Ele gosta muito de trabalhar com isso, uma ritmo. Ih, ajuda aí alguém. Ritmização. E é essa palavra que eu não consigo falar. Não dá, o horário já não consigo mais. Já chegou por aqui. E aí ele faz isso muito, né? Então o Poço e o Pêndulo é um outro exemplo de como a conjunção das palavras, o linguajar do inglês, a sonoridade das palavras estão envolvidas e como ele também deixa em aberto e você que lute. E aí o terror tá na tua cabeça. Esse é um dos aspectos mais revolucionários dele, né? Porque antes de ter qualquer fala a respeito de psicologia ou psicanálise, ele já estava falando sobre essas questões muito internas, né? Essa questão dos narradores não confiáveis, né? Você acha que o Poe trouxe isso ou isso já era uma coisa presente, né, na literatura? Com certeza é uma das características que fazem ele ser o Poe. Ele trouxe isso muito pra ele de uma maneira muito peculiar,
Porque durante a leitura do conto, do poema dele, você consegue perceber que tem aquilo. Você não sabe se aquilo é real ou é da cabeça daquele personagem. E você não consegue ter provas disso. Porque é sempre alguma coisa latente, são características assim, recorrentes. Tem algo latente que a gente desconfia que está acontecendo, como o caso daquele que eu não sei pronunciar em português, The Telltale Heart. Como é que é? Coração denunciador. Esse daí. Ou é uma coração delator, dependendo da tradução. É uma característica... Coração bandido. Hoje em dia podemos já traduzir assim. Ele tem muito disso, né? Você não sabe... Aquilo ali tá acontecendo com aquele personagem. E a gente não sabe se realmente está acontecendo ou não, porque é da cabeça do personagem. A gente não tem um outro ponto de vista, a gente só tem aquele. E ele trabalha muito com isso. As personagens dele são sempre aquelas personagens, você não consegue ver. O ponto de vista que você tem é sempre daquela única pessoa. Então você não tem como confiar. É sempre um bêbado, um trôpego. Eu acho que também é isso também uma das coisas que fizeram muito da obra dele meio que adentrar a própria vida dele, né? Porque ele não estando mais ali pra desmentir qualquer coisa, o autor e a obra meio que se confundem, né? Com certeza. E a vida dele já é muito misteriosa, né? Quando você começa a pegar a vida dele do início do nascimento até o final da vida, a morte dele não tem nada mais misterioso que a morte dele. Tanto que hoje em dia ninguém sabe exatamente do que ele morreu, como que ele morreu. Só sabem que ele morreu. Ficou 3 dias sumido, né? Sem ninguém saber o que aconteceu com ele do nada. E aí do nada ele morre. E é tipo... Eu acho que seria legal a gente falar sobre a influência dele, né? Como ele ainda é muito presente, muito do que a gente consome, seja em estrutura narrativa ou visual, ou... Ele compartilhou pro gênero, né? A maneira dele de escrever, as características que ele atribuiu para a escrita dele, ele contribuiu pro gênero. Então hoje em dia podemos dizer que toda e qualquer produção está envolvida com ele, porque ele criou um gênero praticamente. Ele foi pioneiro, ele criou um estilo e não existia isso antes. Não tinha mais como. De um até, né? Não, com certeza. Eu acho até que, tipo, essa influência dele é quase o podcast, sabe? Porque é verdade. Tipo, pensar, tipo, um fundador, né? Tipo, pensar, tipo, a influência de Shakespeare. A influência de, Machado de Assis, sabe? Tipo, de Luiz Camonte, sabe? Tipo, é um negócio assim, você quase dá pra pensar, né? Tipo, a escrita antes e depois dele, né? Tipo, e assim, o século XIX, né? A literatura do século XIX é uma coisa meio parecida ao renascentismo, né? Porque, tipo, tem vários caras, né, que muda a porra toda. A partir dele, tipo, parece que tudo é diferente. É difícil de pensar. Eu consigo ver influência até no, sei lá, Harry Potter, sabe? Qualquer coisa hoje que tenha algum pingo de mistério, a sombra dele, né, parece acompanhar, sabe? Porque é difícil mensurar isso, sabe? Sim, a gente sempre fala sobre essa questão das histórias de mistério e do Sherlock Holmes, né? Mas, assim, Sherlock Holmes também já é um exemplo até um pouco distante pra gente, mas quando a gente vê qualquer série policial, purinho, sabe? Não, cara, até o último momento pra saber quem foi o cara que matou, ou quem você acha que matou, não matou, não, e tem elementos... é outra pessoa, sabe? E, por exemplo, tem elementos indiretos, né? Por exemplo, o narrador não confiável, por exemplo, Machado de Assis não seria o Machado de Assis se não tivesse esse elemento. A gente pensar muito... Afinal de contas, traiu ou não traiu? E assim... Não, mas até se você pensar, sei lá, tipo... Porque muitas das grandes obras dele são memórias, né? Memórias de Brás Cubas, Memorial de Ares, Dom Casmurro, o Jacó. E tem essa coisa dessa pessoa que tem uma visão parcial. Isso é muito curioso e interessante de pensar, né? Porque que é a perspectiva de como a gente narra o mundo. A gente não é um leitor parcial do mundo. Acho que é mais interessante até do que mas é confiável o que ele está falando. O mais importante, às vezes, do narrador não confiável, né? Não é nem a resposta, mas a pergunta que ele nos coloca. Sabe? Tipo, voltando no exemplo do Dom Casmurro, né? Que é a grande questão da literatura brasileira, que é a grande questão que tem graça porque não se responde, entende? Não tem graça nenhuma descobrir isso.
A graça é a questão, sabe? Porque ela é o motivo da própria obra, ela é que move e ele mesmo se deve a responder no final. Se você para ler, assim, porque é igual uma coisa que é intermitente, humana, né, também, que eu acho que envolve o mistério, o horror, que é a dúvida, porque a dúvida gera insegurança, e a dúvida é um elemento fundamental, e assim, acho que a arte, essa coisa de nos moverem para boas perguntas, sabe? Mais do que nos responder, é nos mover, né, para essas questões, sabe? Mover para questões que não estão dadas, assim. E se eu for dizer, acho que tipo, o Edgar Allan Poe deixa bem claro o papel dessas perguntas, o papel dessa incerteza, dessa insegurança, desse mistério que perpassa pro ar, remontar aquele legado de Sócrates, de tudo que eu sei que nada sei, sabe? Porque ter medo também é saber que eu não sei. Porque quem sabe tá satisfeito, sabe? Entende? Eu queria deixar uma indicação que não tem tanto a ver assim, mas eu achei muito fofo quando eu encontrei essa. Tem uma série, tipo, é a mais recente, a coisa mais recente que eu lembro que eu vi, que me marcou, foi em relação ao Altered Carbon. Eu não sei se vocês já viram. Ah, sim. Tem, que é muito fofo, porque tem Adoro um personagem cyberpunk. chamado Poe. E é cyberpunk, tipo, é muito fofo, porque tem um personagem chamado Poe, e aí a gente vê, cara, a importância do cara, que em 2018 o cara continua sendo lembrado. E o que é mais interessante, né, tipo, numa realidade, futurista, numa obra cyberpunk. futurista que tem um crime, olha que hilário. Ou seja, tem ficção científica, que ele é o pai, tem crime, investigação, que ele também é pai. Então eu achei muito bonitinho colocarem assim o Poe. E ele tem o que é mais incrível, gente, ele tem um hotel. E aí é a coisa mais fenomenal do mundo, porque tem uma relação com com contos dele. Cara, aquele hotel é muito Blade Runner também, aquele hotel. É muito incrível, eu achei fenomenal, assim, sério. Pena que foi eu cascada, recomendo só a primeira temporada, a segunda achei uma merda. Não passei da primeira como, também, não. Não passa. Continua na primeira, que você vai ser feliz. Eu ia deixar aqui minha indicação, que seria, né, o Altered Carbon, primeiro. E nos anos 60, cara, rolou uma série de filmes do Edgar Allan Poe feitas pelo Roger Corman. Essas versões, inclusive a Máscara da Morte Rubra tem no YouTube legendado em português. Eu acho que vale super a pena, porque tipo, assim, versão de arte é perfeita e tem o Vincent Price, então qualquer coisa que tenha o Vincent Price, pra mim, já tá valendo. Como de livro, versão do Poe, eu indico a versão da Dark Side, que são em 2 volumes. Poe em quadrinho tem Andar com Pedra, gente. Você vai achar 500 mil contos dele em quadrinho. Fenomenal. Você vai achar, na verdade, você vai achar de tudo dele, de música, a filme, série, quadrinho. Sim, pode criar. Toda. Iron Maiden, né? Quadro. Iron Maiden. Tudo. É tudo, sabe? Roupa, inclusive. Tirando Iron Maiden na música, a gente tem mais alguém pra falar? Porra, Sei lá, tem uma galera. Porque referência direta, eu não sei. Olha, eu vou indicar aqui uma banda que é Los Carniceros del Norte, que é uma banda de pós-punk da Espanha, que tem um EP só com músicas baseadas na obra do Poe. Já gostei. Quem quiser dar uma olhada, inclusive eu vou colocar aqui como trilha do episódio, então Boa. já vão sentindo uma amostra grátis. Então é isso, gente. Considerações finais. Valeu. Foda pra caralho, você precisa conhecer. Econômica como o Poe, né? Exato. E você, Sandro? É porque, tipo, a gente tá falando de um autor de literatura, se você gostou, se você curtiu, vai ler o cara, meu irmão. Se não leu, Sim, tipo, sim. até porque tem coisa pra caralho pra ler. É um negócio que é meio surreal, parece uma cornucópia de texto que eu li. Sim, eu tenho o que a obra completa dele é tipo a porra de um tijolo gigantesco. Quem conseguiu chegar até aqui, muito obrigado. Já deu pra se divertir um pouco. Já deu pra se divertir um pouco. Viva o Paul. Viva o Paul. Morra o Paul. Mas morto impossível, né? Mas tudo bem.